Arthur Igreja, fala um pouquinho para a gente sobre o que você tem visto aí no SXSW. Aliás, a pergunta é, tem muitas discussões diferentes sobre inteligência artificial, diferentes até de outros eventos que você tem acompanhado? Assim, até pela característica do evento. O SXSW ele é um evento que debate de forma muito contundente os assuntos. Então, eu sempre falo que ele é menos corporativo, talvez. Tem muitos autores aqui lançando os seus livros, tem muitos críticos, tem muitos lançamentos de reports. Então, aqui existe um debate que fala muito sobre o lado positivo da tecnologia, mas muita gente também alertando para aquilo que pode dar errado, quais são as influências, por exemplo, de vieses na inteligência artificial. Então, só para dar um exemplo, ontem eu participei de uma sessão em que a palestrante falava que até o começo da década de 90 não era obrigatório na pesquisa da indústria farmacêutica usar dados de mulheres. Então, quer dizer, qual é o resultado disso muitos anos depois e reforçado pela inteligência artificial? Tem muito pouca informação clínica nas bases de dados. E aí o que acontece? A inteligência artificial acaba aprendendo com bases que são predominantemente masculinas e na hora de dar os diagnósticos existe uma taxa de erro maior. Então é esse tipo de debate que acontece também aqui no SXSW. Agora, a gente comentou no comecinho sobre o metaverso, não é? Que talvez esteja já dando outros passos. O que você pode falar para a gente a respeito? Olha, eu diria que a Apple ganhou a queda de braço. Então, porque quando o Facebook trocou de nome para Meta e tentou falar muito sobre o metaverso lá em 2021, a coisa não decolou. E aí, quando a Apple vem com o Apple Vision Pro, ela usa uma terminologia totalmente diferente, que é a computação espacial, e basicamente esse é o termo que está sendo usado. Então, essa intersecção da inteligência artificial e da computação espacial tem sido muito debatida. Porque o que acontece? Nos últimos meses, nós falamos muito sobre inteligência artificial e os modelos de linguagem natural. O que muita gente está falando é o seguinte, olha, essa é uma das aplicações, mas nós estamos falando principalmente de inteligência artificial multimodal. Então, por exemplo, a geração de vídeo, a geração de ambientes tridimensionais, e isso ajuda muito com a chegada de devices como o Apple Vision Pro a criar algo mais parecido com um ecossistema, que é aquilo que é fundamental. Não basta só ter aplicações 3D, não basta só ter o óculos, tudo isso precisa conversar. Mas o que me chamou a atenção a respeito da computação espacial é o número de aplicações, que são muitas, são centenas de aplicações, e nós estamos falando de um device que foi lançado há pouco mais de 4 semanas. Então, chama a atenção a preocupação das mais diversas indústrias em criar aplicativos, em criar soluções usando o Apple Vision Pro. Ou seja, a leitura que a indústria está fazendo é que quando a Apple entra, ela não entra para brincar. Agora, de uma forma mais geral, Arthur, o evento vai até sábado, né? O próximo sábado. Dá uma ideia para a gente do que você já viu aí na SXSW desse ano e o que mais chamou a sua atenção. Então, é um evento que tem 3 semanas, 3 momentos. Um momento muito focado em educação, depois esse momento chamado Interactive, que fala muito sobre tecnologia, inovação, e depois ainda tem a parte final ligada à indústria do entretenimento e da música. O que me chamou a atenção foi justamente esse debate da inteligência artificial multimodal. Então, quer dizer, nós estamos conseguindo conectar textos, vídeos, imagens e muita gente falando sobre os modelos que vão conectar, que vão coletar cada vez mais dados diretamente dos seres humanos. Então, quer dizer, se no passado nós falávamos de casas conectadas, agora nós estamos chegando numa hiperconvergência, que nós temos inúmeros sensores dentro de casa. Então, quer dizer, não é mais só comando por voz, mas são sensores capazes de gerar informação 24 horas a respeito do nosso comportamento. Muita gente falando que, por exemplo, no caso do Apple Vision Pro, ao invés da pessoa usar a busca ou ela usar a voz, a leitura que se faz é da pupila da pessoa, é do movimento ocular. Então, quer dizer, mais e mais, nós temos a tecnologia sendo capaz de ler as intenções das pessoas. Quando você conecta isso com inteligência artificial, com uma capacidade de, por exemplo, fazer sugestões, quer dizer, quando nós estamos digitando um texto, nós temos o recurso de autocompletar.
Agora imagina quando você conecta a pessoa usando um dispositivo que está lendo o olho dela e ela está pensando num determinado produto, você já tem uma oferta customizada, personalizada, numa imagem que foi também personalizada com a inteligência artificial, ou seja, o que chama atenção é que eu estava aqui no ano passado, muito se falou sobre IA, mas o salto do ano passado para cá, é interessante participar desses eventos porque dá para ver o quanto tudo isso está avançando num período, ao longo de 12 meses, o salto é simplesmente indescritível. Pois é, porque às vezes a gente acompanha a tendência, né? E aí, um ano após, você já vê ali a evolução do que está por vir. Ou seja, essas tecnologias estão mais próximas do que a gente imagina, não, Arthur? Exatamente. Então, é isso que me chamou a atenção com muitas empresas, não falando sobre tendências, mas mostrando o que elas estão usando. Então, voltando no caso do Apple Vision Pro, 4, 5 semanas depois do lançamento, as empresas já mostrando os impactos positivos que elas tiveram no treinamento de equipes, as possibilidades que elas conseguem gerar com o entretenimento. Então, é uma coisa fantástica notar o encurtamento desse espaço de tempo. Então, em vários painéis, em várias palestras, a tônica foi muito essa, que na verdade o que está acontecendo é que a barra está subindo, ou seja, as pessoas vão fazer coisas cada vez mais complexas, amparadas pela inteligência artificial, e ela está ajudando muito a diminuir o ciclo de desenvolvimento de tudo. Bom, como é que a gente pode ver isso na prática? É só pegar aí os exemplos que eu citei, que no passado nós tínhamos o lançamento de um produto, demorava meses, anos, até as empresas incorporarem isso no dia a dia. E agora nós estamos falando de horizontes de dias ou no máximo semanas. Tá aí, Arthur Igreja na SXSW 2024. Arthur, muitíssimo obrigada pela participação e qualquer novidade, manda pra gente avisar aqui o pessoal mais com notícias quentíssimas. Muito obrigada e bom evento para você. Obrigado, Marisa. Até a próxima. Até a próxima.